Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A história que eu vou contar para vocês agora aconteceu com a Rosângela algum tempo atrás. A Rosângela, ela estava em busca de uma casa para alugar que ficasse próxima do seu trabalho. Aí, depois de muito procurar, ela encontrou uma casa razoável que cabia em seu orçamento. Ela foi até o local, olhou, gostou, porque era grande e ela tinha uma filha de 10 meses. Ela gostou muito e se mudou para lá. Ela é mãe solo, então era apenas as duas. E ela trabalhava muito, em 2 empregos, para poder pagar tudo, E no início, os dias transcorreram normalmente. Porém, com o passar dos dias, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, ela não conseguia mais dormir. Ela ouvia muitos barulhos. Barulhos de porta se abrindo. Teve um dia que ela jurou ter ouvido a porta do quarto da filha se abrindo. E ela pôde ouvir um choro. E quando chegou lá para ver o que estava acontecendo, a bebê estava dormindo tranquilamente. Outra vez, ela estava no quarto e ela ouviu um estrondo. Parecia que algo do armário lá da cozinha havia caído. Ela correu para ver o que era. Mais uma vez, não era nada. E as coisas foram só piorando no decorrer dos dias. Estava cada vez mais difícil viver ali. Ela não conseguia dormir. Tinha os barulhos, alguns brinquedos se moviam. Ela disse que até ratos apareciam na casa. Aí vocês se perguntam, mas por que não se mudava da casa? Gente, não é fácil. Ela trabalhava sozinha, tinha uma filha para cuidar e tinha um contrato de locação. E vocês devem saber, se você descumprir esse contrato, tem multa prevista. Então não é fácil você mudar de casa. Fora os custos com a mudança, desmontar móveis, essas coisas. Aí numa época, próxima ao carnaval, ela teve a ideia de colocar um espelho na porta do guarda-roupas. A cama dela estava encostada na parede da janela. Então se aparecesse alguém pela janela, ela estando de costas para a janela, ela poderia ver pelo espelho. Aí, certo dia, ela estava deitada na cama, assistindo TV, e quando deu uma claridade na TV, ela viu um homem negro, barbudo, olhando para ela. Nessa hora, ela deu um grito tão alto que acordou a bebê que estava no outro quarto. Ela saiu correndo, abriu as portas para ver quem era aquele homem, mas não tinha mais ninguém. Aí, percebendo que se tratava de algo do outro mundo, ela abriu cômodo por cômodo, orando, repreendendo. Ela disse que se arrepiava cada vez que entrava e orava. E mesmo com muito medo, ela continuava orando. Depois desse episódio, a filha dela adoeceu muito. Ela disse que quase perdeu a filha. E os eventos sobrenaturais pioraram muito. Ela começou a ver muito mais coisas. Ela via pessoas andando no quintal, fazendo tipo uma roda. Ela procurou o proprietário para conversar e ele só ouviu, não falou nada. A filha dela apresentava marcas no corpo, chorava muito e era um choro de medo, porque mãe conhece o choro do filho. Aí, em certo dia, a filha do proprietário foi na casa. Ela contou que anos antes, a pessoa que alugou o imóvel, ele mexia com coisas ruins. E aquele homem negro, barbudo, que ela viu, era o dono do lugar, Era tipo o chefe do lugar. E ele faleceu ali. Ouvindo toda a história, ela fez uma oração na casa inteira, no quintal, mas não teve mais condições de permanecer ali. No outro dia, ela providenciou a mudança para um outro lugar, porque a situação estava insustentável. E essa é mais uma história de casa assombrada. Agora eu vou contar para vocês alguns relatos bem pequenos. Esse relato que eu vou contar aconteceu com a Fátima e com a irmã dela. Elas moravam em uma casa antiga. Era noite, chovia. E sabe aqueles lugares que basta cair uma chuvinha que a energia vai embora? Então, era o caso. Uma ocasião perfeita para aparecimento de coisas sobrenaturais. Noite, chuva e sem energia. Ela estava com a irmã no quarto. Ela não menciona a idade das duas, mas eu imagino que eram bem jovens, Crianças ou pré-adolescentes. Aí elas estavam no quarto quando algo começou a arranhar a porta. A irmã da Fátima pensou que fosse o irmão e abriu a porta bem rápido para pegá-lo no flagra. Mas naquele momento a casa foi clareada por um relâmpago muito forte e elas viram algo que parecia uma criança bem branca, mas ela andava igual um macaco e saiu correndo, deu um pulo
e entrou na parede da cozinha. Tá bom pra vocês? Agora é outra história de outra pessoa. Ela não se identificou. Ela conta que quando era criança, ela precisou passar uns dias na casa de um tio, em Fortaleza. A casa do tio morava com a esposa e a filha, e ela foi com a mãe. Chegando lá, elas foram avisadas pela esposa do tio que acontecia uma coisa diferente na casa, mas que elas não precisavam se preocupar. O que acontecia lá? Ela falou que era comum sentirem o cheiro de cigarro pela casa, mas ninguém fumava ali. Na verdade, esse cheiro era do espírito da falecida mãe dela, que era fumante e costumava vagar na casa. Já pensou? O que vocês fariam nessa situação? Eu procurava um hotel. Pois bem, avisadas elas estavam, né? Mas elas permaneceram lá. E em certa madrugada, deram um chute na porta do quarto onde elas estavam. E a porta se abriu, mas aparentemente não tinha ninguém, não era nada. Para completar, não bastasse o espírito da falecida mulher fumante, a casa ficava em frente a um antigo hospital, que já estava até fechado, e também próximo a um cemitério. E é isso, gente. Já pensou? Que casa maravilhosa, né? Continuando com os micro-relatos. Esse foi enviado pelo Alexandre e aconteceu por volta do ano de 2015. Ele estava dormindo na casa dos pais e ele conta que sempre que dormia lá, ele tinha pesadelos. E em certa noite, ele acordou de madrugada, estava fazendo calor, pois o ventilador do quarto havia estragado e o quarto ficava no andar de cima. Aí ele decidiu descer as escadas para dormir lá embaixo, na sala. Chegando na sala, aí ele ficou sem sono, ligou o ventilador de parede e ficou deitado, olhando para a porta que dá acesso até a cozinha, esperando o sono chegar. Essa porta era de vidro, com película, mas dava para ver o outro lado. Aí ele estava distraído, olhando para lá, quando avistou uma pessoa andando na cozinha. Foi bem rápido, mas ele percebeu que se tratava de um menino com roupas brancas. A princípio, ele pensou que fosse o sobrinho que estivesse dormindo na casa dos pais. Ele se levantou e foi até lá para ver se realmente era o sobrinho. E ele viu que essa pessoa foi até o banheiro. Chegando lá, ele chamou pelo nome do garoto, mas ninguém respondeu. Aí ele resolveu abrir a porta e não tinha ninguém lá dentro. Ele ficou meio na dúvida, mas resolveu voltar para dormir. Aí no dia seguinte, quando ele acordou, ele perguntou para a mãe dele se o sobrinho estava na casa. E ela respondeu que não, que ele não havia dormido lá. Foi aí que caiu a ficha. E se não era o sobrinho dele, a única alternativa que sobra é o quê, gente? Um espírito. E ele finaliza falando que nunca esqueceu desse episódio e que ele espera nunca mais ter uma experiência parecida. Agora a história da Andrea. Era aniversário dela, ela resolveu reunir a família e uns amigos próximos para comemorar a data. Aí tudo estava correndo bem, todos se divertindo, comendo, bebendo. Até que em certo momento, uma de suas amigas comentou para todo mundo que tinha um senhor entre eles. Todo mundo se olhou, estranhou, e como já era tarde, a Andrea comentou com a mãe dela que, como tinha bebido, poderia ser que a amiga já estava meio altinha, e não deram muita atenção para a moça. E a amiga continuou falando que estava vendo um senhor ali, e que agora ele estava indo embora, acenando, dando adeus. Depois desse episódio, a amiga foi embora. Aí lá para as 5 horas da manhã, a festa já estava acabando. De repente, o telefone tocou. Aí a Andrea atendeu e do outro lado da linha, quem estava falando era a tia dela, irmã da mãe. Ela disse que tinha uma notícia muito triste para dar. O pai dela, no caso o avô materno da Andrea, havia falecido. Tinha sofrido um infarto. Daí, depois de receber essa notícia, ela teve que repassar para a mãe. E foi uma notícia bem repentina, não era uma morte esperada, não tinha uma doença, foi de repente. Depois disso, elas lembraram da história da amiga, da visão que ela teve de um senhor acenando. Aí elas ficaram com essa ideia, sabe? Será que esse senhor, de repente, se tratava do avô? E foi lá para se despedir, e a amiga, por ter uma sensibilidade mais aflorada. Aí, nesse caso, eu mostraria. Você não mostrou uma foto do seu avô para ela
para ela confirmar se realmente se trata da mesma pessoa? Né, eu não sei se você fez isso ou prefere nem tocar nesse assunto, né? Que como é um assunto delicado, de família, talvez você tenha preferido manter essa história mais reservada entre a família, né? O capelobo. No norte e nordeste do nosso país, onde se concentram mais tribos indígenas, corre uma lenda sobre uma criatura chamada capelobo. Enquanto algumas pessoas tomam isso como sendo apenas folclore, há lugares em que essa criatura é temida e as pessoas juram já tê-la visto. Lembro que quando eu era pequeno, os mais velhos contavam histórias sobre o capelobo. Cada pessoa falava de um modo, mas se referiam à mesma figura. Na época eu ficava com medo, ainda mais que eu tinha um certo receio dos índios que moravam em uma aldeia próxima. Aqui no norte do país, nordeste, como Maranhão, Pará, Amazonas, é comum ter essas lendas sobre entidades do tipo, e com o tempo você acaba nem dando muita bola e tomando elas como sendo apenas lendas. Segundo as histórias que eu ouvia, todo capelobo é originado de um índio ou índia que fica muito velho e não chega a morrer. Afirma-se que a aldeia toma conta desses índios velhos e os prendem em cercados de madeira quando estão com unhas, cabelos e dentes enormes. Dizem que o índio, que fica preso nesta espécie de chiqueiro, é alimentado com carne crua, pois se ficar solto, rasga e come as crianças da tribo. Quanto à sua aparência, o capelobo é uma espécie de quimera, com corpo humano e cabeça com formato que se assemelha a um tamanduá ou a uma anta. Bem, não preciso nem dizer que com o tempo você cresce e deixa de acreditar nessas baboseiras, pois me parece humanamente impossível uma pessoa se tornar tal coisa absurda. De qualquer forma, as pessoas mais antigas daquele vilarejo ainda temem essa criatura bizarra do nosso folclore, diferentemente da minha geração, que já não liga muito para essas coisas. Pouco a pouco, o desenvolvimento começou a chegar no local e isso foi afastando um pouco as pessoas dessas raízes folclóricas. Os índios, por exemplo, ao contrário do que muitos acreditam no resto do país, andavam pelas estradas com bermuda e relógio de pulso. Pois é, os tempos estão mudando. Talvez por isso seja um pouco difícil acreditar em certas histórias sobrenaturais. A única coisa que sempre acreditei e tive medo foi de fantasmas, pois isso parecia-me bem mais fácil de acontecer algum dia comigo. Todo mundo conhece alguém que teve alguma experiência do tipo, e ainda mais lá onde há mata por todos os lados, rios, animais e sons estranhos rondando pela noite. Fica mais fácil para que nossa fértil imaginação voe rumo às histórias sombrias. Mas infelizmente comigo foi diferente. Eu não posso afirmar com toda certeza o que vi realmente. O meu senso racional até hoje procura buscar uma explicação razoável. Na época eu tinha 15 anos de idade, ainda morava no Maranhão. Eu era um moleque que corria descalço na lama da estrada, brincava no mato e trepava em árvores. Foi por volta de março, época de cheia no rio. Costumava aparecer muitos bichos perto das casas das pessoas, cobras, antas e às vezes até uma onça ou outra. O povoado estava em alerta, temendo os animais selvagens. Lembro-me que minha mãe me proibiu de ficar embrenhando na mata. Foi naquela mesma época que começou uma certa histeria. Alguns animais de estimação e criações apareceram mortos. E além disso, uma pessoa foi encontrada morta, com um buraco em cima da cabeça. Uns diziam que era onça, outros diziam que tinha sido coisa pior. Essa história me deixou super impressionado e, para piorar, começaram a falar que era o capelobo, que ele estava rondando as casas ao cair da noite, procurando alguém para comer. Havia até quem jurasse tê-lo visto. Eu não lembro ao certo se acreditei muito na história do capelobo ou se eu pensava ser algum animal selvagem o responsável. Só sei que aquilo me marcou muito. Certa noite, do lado de fora da nossa antiga casa de madeira, ouvi meu cachorro, o Tobias, latindo e rosnando. Curioso, eu fui até a janela do meu quarto, mas infelizmente não dava para ver muita coisa.
Estava muito escuro. A lâmpada, com luz amarelada do lado de fora, não clareava muita coisa. Havia muito mato e folhagens. Então ficava difícil distinguir alguma forma em meio à escuridão. Eu escutei meu pai gritando da sala para o cachorro ficar quieto. Eles estavam assistindo a novela. Eu continuei ali, fitando a escuridão e fantasiando como se eu fosse um herói que iria lá acabar com a raça da fera que amedrontava os moradores do vilarejo. E então todos iriam ficar gratos. Foi durante esse breve devaneio que tudo aconteceu. Ainda estava terminando de fantasiar a minha história heróica quando me virei brevemente para trás, tentando entender algo que estavam comentando sobre a novela. Um som vindo do quintal me chamou a atenção. Olhei novamente para a janela e tomei um tremendo susto. Lá estava, saindo do meio do mato, uns 17 a 20 metros à minha frente, aquela criatura bizarra. O medo foi tamanho que não consegui observar por muito tempo. Eu fechei a janela correndo, minhas pernas estavam bambas. Já não havia mais nenhuma fantasia de heroísmo, apenas o primitivo instinto de sobrevivência e medo, muito medo. Eu não tive reação, não gritei, apenas me escondi dele, seja lá o que fosse. Não tive coragem de dizer exatamente o que testemunhei para os meus pais, pois eles não acreditavam na história do capelobo estar matando. Para eles, aquilo era obra de uma onça. Até hoje não esqueço daquela figura, e vez ou outra ainda sonho com ela. Apesar de não ser tão frequente como antes. Ela parecia uma pessoa muito suja, ou com o corpo coberto por alguma pelagem escura. Não deu para ver direito. No lugar da sua cabeça tinha alguma coisa comprida. Não era exatamente como um tamanduá, como dizem, mas era algo muito estranho que se projetava para a frente. Lembrar-me dá calafrios. 2 semanas depois, minha família deixou tudo para trás e fomos com a cara e a coragem para São Paulo. Não sei o que motivou meu pai, ou o que ele viu para sair daquele local, mas até hoje sou grato por isso. O meu cachorro, Tobias, infelizmente, depois daquela noite nunca mais foi visto. Era um vira-lata, um ótimo cão, e eu gostava muito dele. Atualmente trabalho em um grande jornal. Fiz faculdade e tudo devido a essa mudança. Talvez se a gente tivesse continuado no Maranhão, naquele lugarejo, eu não teria tanta perspectiva de vida. Mas independentemente de tudo, eu fico feliz de ter vindo para cá e nunca mais ter de ver algo como aquilo que presenciei naquela fatídica noite. De qualquer forma, aquilo me fez abrir a mente para temas sobrenaturais e para o folclore brasileiro, e assim devotar certo tempo da minha vida para ler blogs como este. Quantas histórias e lendas existem por aí? Quantas delas não devem ser verdade? E eu não duvido de mais nada. Este relato foi retirado do site zona33.com.br, publicado em novembro do ano de 2013. Noturno, conto de Pedro Alberici. Os pneus deslizam macio sobre o asfalto frio da madrugada. Após o serão no escritório, solidão. E agora, a avenida em silêncio. Aqui e ali um cachorro esfomeado saqueia sacos de lixo. Cíntia dirige do escritório para casa, onde o solitário quarto a aguarda. Enquanto pressiona suavemente o pedal, ela observa a avenida vazia de carros, vazia de gente, vazia de vida. Como de rotina, na 8ª esquina, vira à direita. 2 quadras depois, o semáforo vermelho que ela viola rotineiramente. Chuva fina, passa o fast food, a letra amarela, o destaque da noite. Vira então à direita e faz 4 quadras. Um gato branco se destaca na grama da mansão. Então ele aparece. Carro anos 90, preto mas conservado, silencioso, seguindo-a na solidão da madrugada. Ainda sem susto, ela diminui a marcha, testando a situação. Ele também reduz. Instintivamente, acelera. Ele faz o mesmo. A casa está longe.
Um calafrio lhe percorre o corpo. Vira à direita, ele faz o mesmo. Mais 2 quadras nervosas e então, instintivamente, vira à esquerda. Agora desconhece o caminho. Estou apenas nervosa. Não pode ser. É coincidência. Não é. Tenta manter o sangue frio. Cruza uma rua, mais outra e ele atrás. Já não sabe para onde está indo. Já passa de 80 por hora e ele atrás. Então aposta tudo noutra guinada à esquerda. E eis que surge o beco. Não há o que fazer. Não tem volta. Abre a porta e, num desespero, corre para o muro. Que quer de mim? As palmas das mãos tentando afastá-lo num instintivo ato. Ensaia um não balbuciante. Fim de rua, fim de linha, o muro alto. E ele vem, a jaqueta jeans, a calça apertada, o rosto suado. Se ficar quietinha não passa nada. E ela... Não, por favor, não. Ele aperta firme seus braços e a empurra contra a parede de tijolos e pressiona seu corpo contra o seu. O cheiro de perfume barato pesteando o ar. Ela perde a fala. Dedos sujos agora sobem sob o vestido, buscando seu corpo que é tocado por baixo. Um grito de pavor e ela sentada na cama, a testa pingando, a camisola colada à pele de tanto suor. O silêncio do quarto é cortado, apenas por uma sirene distante. No relógio da parede, exatamente 4 horas. Outra vez esse sonho, esse pesadelo recorrente a cada 2, 3 semanas. O sol a encontrando de olhos firmes colados ao vidro da janela. Novos dias passando, o sono demorado, o medo do sonho a impedindo de dormir. Pesadelos são problemas adormecidos, a amiga diz, e ela repete consigo. Problemas adormecidos, idos. Ela então dorme em relativa paz por vários dias. Parece que não vai acontecer mais. Porém, quando menos espera, a avenida, o semáforo violado, a letra M do fast food, a perseguição, primeiro lenta, depois sôfrega, e o beco, a jaqueta, o perfume barato pesteando o ar, os dedos nojentos em seu corpo, desta vez, quando o dia a encontra, os olhos esbugalhados na janela. Ouve o murmúrio. Isto tem que acabar. Nesta manhã, ela não vai ao trabalho. Volta da cidade às 10 da manhã. No guarda-roupa, bem fundo, escondida entre velhas lingeries, um revólver dorme, inerte. Toma-o entre as mãos e acaricia. Agora, o cano, o cabo de madrepérola, passa os dedos suavemente no gatilho. Na cômoda, a caixa de balas comprada ilegalmente. Isto tem que acabar. Vai ter que acabar. Trabalha pela tarde e às 18 horas o escritório inteiro vai para casa. As salas ficam vazias, as luzes se apagam e ela senta no carpete. Num canto de parede, os olhos fixos na noite que cai bem escura, ameaçando chuva. Ali, no seu cantinho, ela observa o relógio redondo do escritório. O ponteiro pequeno marca o número 8, o número 9, o número 10. Não sente sono. Está determinada e nunca se sentiu tão fria. Faltando 20 para as 4 da manhã, ela desce o elevador. Na garagem do prédio, seu carro solitário a espera. Aciona o controle remoto e sai pela avenida silenciosa. A chuva fina. Apenas alguns cachorros saqueando uma ou outra lixeira. Pressiona ainda uma vez suavemente o pedal do acelerador. Após 8 esquinas, vira à direita. E 2 quadras depois, o semáforo vermelho é desrespeitado. A letra M do fast food parece ainda mais cintilante na noite escura. Vira à direita e, após 4 quadras, o gato branco faz contraste com a grama da mansão. Olha o retrovisor, não vem qualquer carro. Mais 3 segundos e ele aparece com o carro anos 90, mais silencioso e a segue. Diminui a marcha, engole em seco. Ele reduz também. Em seguida, acelera. No que é imitada por ele. Vira à direita, e pelo retrovisor vê fazer o mesmo. E vira à esquerda, o velocímetro passando da marca dos 80.
Então dá outra guinada forte à esquerda e ali está o beco. Não tem volta. Corre então para o muro, mas dessa vez segura um volume diferente sob a jaqueta. Ele a alcança e pressiona. Ela finge resistir. As mãos nojentas dele sobem pela coxa, passa por debaixo da lingerie. Ela reúne todo o sangue frio possível, os dedos tocando seu corpo. Ouve então o barulho seco da arma. E o baque forte do corpo masculino cai formando uma poça de sangue. Os lábios da jovem apenas balbuciam. Morre, seu verme. Logo em seguida, o carro desliza suavemente sobre o asfalto, na madrugada fria da metrópole. Gente, eu sei que esse podcast é de terror, sobrenatural, mas tem uma história que eu li hoje que me deu muito medo, que é um terror, é um tipo de terror, né? Não é sobrenatural, mas assim, algo que eu tenho muito medo. A história que eu li, eu não sei se foi no UOL, se foi no Globo.com, acho que foi no UOL. O título era assim: a moça, ela resgatou um morcego e por esse motivo o prédio inteiro ficou em quarentena. Há um título para você clicar e ler. Aí eu fui ler a história. Olha só o que aconteceu. Ela chegou do trabalho, entrou no condomínio e na garagem ela encontrou um morcego doente. Aí ela resgatou esse morcego, levou para dentro de casa no intuito de cuidar dele. Isso foi no Paraná. Ela disse que como teve uma infância no interior, ela teve contato com animais silvestres, cuidava, então ela falou que estava habituada. E além disso, tem uns vídeos bem fofinhos de morcegos. Eu, inclusive, já vi alguns, assim, uns morcegos, não sei de onde que é. Ai, com os olhinhos, a coisa mais linda, eles comendo banana, sabe? Fica parecendo um bebê. É uma espécie de morcego gigante. E por isso também, né? Ela queria dar banana pro morcego, essas coisas. Aí ela tava cuidando, não sei se ela ficou 1 dia, 2 dias, sei lá. E ela comentou no trabalho que estava com esse morcego. E um rapaz falou, olha, isso é perigoso, você não sabe o que ele tem. Aí ela se preocupou, ligou pra vigilância sanitária, alguma coisa assim. E na hora que ela falou isso, eles ficaram tão preocupados que falaram que iriam lá recolher. Aí ela foi pra casa, ela disse que na hora que chegou, já estavam os carros da vigilância sanitária aguardando, já tinha entrado no condomínio, já estava alertando os outros moradores, uma coisa assim bem séria. Ela disse que ficou muito assustada. Aí eles entraram, recolheram o morcego, falaram pra ela correr na UPA pra tomar injeção. E lá ela tomou injeção e o soro. Inclusive, gente, o soro é terrível. Ano passado eu tive que tomar esse soro antirrábico. Até por isso que eu até li essa notícia, porque eu sei que morcego, né, que transmite raiva, ele que morde cachorro, gatos, animais silvestres, é um tipo de morcego, que ele, não são todos, né, tem uns morcegos que não transmite, mas tem esse que suga sangue, hematófago, algo assim, acho que esse é o nome, hematófago. Então esse tipo de morcego, ele que transmite a raiva. Então, como o ser humano está adentrando as matas, ele fica mais nas matas, mas como o ser humano está invadindo o habitat natural, desmatando, então esses animais estão tendo mais contato com os centros urbanos. Ai, beleza. Aí eles recolheram o morcego, falaram pra ela ir, tomou soro, eu tinha esquecido. Gente, é terrível, meu Deus do céu. Eu tomei um soro, são muitos ml de soro. Eu tomei soro na coxa, 2 na coxa, 2 nas nádegas, fora o antialérgico nas nádegas que tem que tomar pra não dar reação com soro, enfim. Gente, é uma coisa, fora as injeções antirrábicas que tem que tomar semanalmente. Nossa, terrível. Aí por isso que eu li essa notícia. Aí, gente, ela tomou o soro e tranquilo. Tava tranquilo, assim, tranquilo entre aspas, né? Ela disse que até então não fazia ideia disso. Ela leu a respeito e ela ficou muito preocupada que ela soube da gravidade, né, dessa doença. É uma doença que não tem cura. A prevenção é você ter contato, você já tomar o soro, as injeções, porque se vier um sintoma, você não tem mais cura, sabe? No mundo inteiro, acho que 3 pessoas se curaram, inclusive uma pessoa do Brasil.
não sei se é Pernambuco, é um estado do Nordeste que fez um tratamento que consiste em deixar a pessoa em coma, porque a doença, ela afeta o cérebro. Então, quando dá os primeiros sintomas, então tem esse protocolo de tratamento, que é deixar a pessoa em coma, adormecer o cérebro para o vírus não reagir no cérebro e depois tirar a sedação. Mas mesmo assim, pouco exitoso esse tratamento, mas as pessoas que sobreviveram foi com esse protocolo. Aí, depois de uns dias, a moça ligou para ela, da vigilância, avisando. Diz que a voz da moça, da vigilância, estava muito preocupada. Falou assim, olha, você tinha que tomar a outra dose da vacina, porque o animal que estava na sua casa estava infectado com a raiva. Imagina, e ela cuidando desse morcego, dando comida pro morcego. Gente, eu prefiro 1000 vezes ver um fantasma. Cara, é porque é terrível. Lembrando, gente, que não são todos os morcegos, né? Mas fica o alerta aí pra vocês. Então, assim, é um terror. Eu fiquei, assim, chocada, sabe? Esses terrores da vida real, ultimamente, é o que tem me deixado bastante aterrorizada. Gente, e eu fui muito prolixa nisso aqui, né? Tentei resumir esse meu medo. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio. Até a próxima quarta!